A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 3, Adultos, que tem como tema a Convenção de Saulo de Tarso. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico, ao qual esse trimestre estamos estudando o apóstolo Paulo, tirando algumas lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios. Amém? Então vamos lá, lição de número 3, a convenção de Saulo de Tarso. O texto áureo encontra-se no livro de Atos, capítulo 9, versículo 3 e 4. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Verdade prática. A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, encontra-se no livro de Atos, capítulo 9, dos versículos 1 ao versículo 9. Amém? Então vamos lá comentar essa lição de número 3, a convenção de Saulo de Tarso. Na aula passada nós presenciamos e vimos como Saulo agia na época da igreja primitiva, ali antes de sua conversão, como ele era um zeloso fariseu, um fariseu zeloso, um seguidor ferrenho da lei, a qual buscava e aprisionava tanto homens e mulheres e colocava no cárcere. E ele estava ali presenciando e foi um dos que concordou com o apedrejamento e a morte do servo de Deus chamado Estevão. Isso tudo nós vimos na aula passada. Você que não assistiu, ainda há tempo de você meditar e assistir a nossa última aula, que são aulas pequenas, de 40 minutos aproximadamente, mais ou menos. Então dá para você se situar no que nós estamos falando, porque está numa sequência, por enquanto, histórica. E na lição de hoje nós estamos falando sobre a convenção de Saulo. Mas antes disso, nós estamos fazendo uma recapitulação para que nós possamos nos situar dentro do relato bíblico, porque o apóstolo Paulo, no caso Saulo, enquanto Saulo ainda não se transformou em um apóstolo, estava perseguindo a igreja de Deus. E com ele fazendo isso, o que aconteceu em Jerusalém? Todos os que habitavam em Jerusalém se dispersaram, exceto os apóstolos. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas a perseguição que Paulo desferiu contra a igreja do Senhor, foi tão ferrenha, que muitos abandonaram sua casa para fugir para outras localidades. E dentre esses que fugiram, estava certamente Filipe, que foi para Samaria. E por que Paulo não foi para Samaria? Porque não era jurisdição de Jerusalém. Não estava abarcado naquela carta branca que ele recebeu do sacerdote para perseguir os cristãos por onde quer que fosse, mas tinha que ser dentro da jurisdição que caberia ao apóstolo Paulo, assim como caberia àqueles membros que exerciam ali o sinédrio naquela época. Então o apóstolo Paulo tinha a carta branca. E os discípulos de Cristo, exceto os apóstolos, então aquelas pessoas que estavam se convertendo, estavam levando o evangelho, fugiram da cidade de Jerusalém. E uma das cidades que eles foram certamente foi a cidade de Damasco. A história nos fala que em Damasco existia aproximadamente de 30 a 40 sinagogas, porque isso é uma constante. Quando vocês vão ler o livro de Atos, vai perceber nisso, que toda vez que os discípulos iam para uma localidade, principalmente quando você vai ver a primeira, a segunda e terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, vai perceber que quando ele ia para uma cidade, um país, ele ia para a sinagoga para pregar o Cristo ressurreto, que é assim a sua pregação, a qual nós estudaremos em uma lição mais para frente. E Paulo, sabendo que os discípulos de Cristo se dispensaram, ele pensou que ia parar. Aquela seita, que era conhecida como a seita do caminho, iria se findar com aquela morte de Estevão e a perseguição que ele estava causando em Jerusalém. Talvez em Jerusalém deixasse até de ter com mais propriedade, com mais ousadia que os discípulos tinham, de ter a propagação do evangelho na cidade ali de Jerusalém. Mas com relação à perseguição que ele desferiu, ele não sabia que era Deus agindo, até mesmo na perseguição que ele desferiu, porque quando o povo saiu de Jerusalém para as cidades circunvizinhas,
certamente levou dentro do seu coração a palavra de Deus, e era isso que estava acontecendo. E devido a isto, ele pede carta branca para perseguir os discípulos por onde quer que eles fossem, dentro da jurisdição que caberia ao Sinédrio, aquele povo ali que Paulo seguia ferozmente. No caso, ele seguia Deus, mas seguia as leis dos fariseus. E dentre essa perseguição, ele colocou em sua mente de ir para uma cidade de Damasco. A cidade de Damasco ficava a 240 quilômetros de distância de Jerusalém. Então, Paulo estava indo em direção a Damasco para fazer aquilo que ele já estava fazendo em Jerusalém, ou seja, entrar nas sinagogas e ver quem era ali que estava falando do Cristo, que estava falando de Jesus Cristo. Então, tudo isso ele ia tentar desferir naquela cidade chamada Damasco. E foi isso que ele começou a fazer. Pegou a carta branca, ou seja, estava amparado por lei para perseguir a igreja. Observe só, meu irmão. O Saulo estava amparado por lei para perseguir aquele que pregasse a Jesus Cristo. Fazendo um paralelo com a situação que nós enfrentamos hoje, como nós falamos também um pouco na aula anterior, hoje as leis talvez difiram um pouco de colocar na cadeia, até que não, porque hoje, meu irmão, só uma questão para que os irmãos venham a raciocinar e pensar, e talvez levar isso para a discussão em sua sala de aula, é quanta perseguição que a igreja hoje está enfrentando. Eu não estou nem falando naqueles países, que é conhecido como os países que são cortina de ferro, que o evangelho é proibido temariamente de ser pregado e anunciado. Mas vamos fazer uma situação para o nosso Brasil, na situação que encontramos hoje. Será que as leis, devido a essa pandemia que está assolando ao mundo, não estão sendo feitas em alguns lugares para tentar impedir o avanço da igreja? Existe estado hoje no Brasil que proibiram crentes que não queiram tomar a vacina de adentrar ao templo. Ou seja, se uma igreja tiver mais de 300 pessoas, tem que pedir o comprovante. E imagine no início, quando começou o início da pandemia, que ninguém sabia de nada, quais eram os decretos e as leis que estavam tendo. Para não ter mais culto, não ter mais missa, não ter nenhum evento de cunho religioso. Isso foi o que aconteceu. Os irmãos tão bem lembrados, porque isso está bem fresquinho na nossa memória. Então, meu irmão, muitas vezes os homens criam leis, criam decretos para tentar impedir o avanço da igreja, para tentar que a igreja venha a crescer. Isso eu estou falando nessa questão da pandemia, mas existem outras questões, como as questões ideológicas, que estão tentando parar a igreja de avançar, no sentido de falar a verdade, porque a igreja em muitos lugares está sendo proibida de falar que pecado é pecado, de falar que Deus criou homem e mulher, que Deus instituiu a família sobre a exege de um homem e uma mulher. Então tudo isso, meu irmão, são leis, decretos atuais que estão para tentar impedir o avanço da igreja, assim como Saulo estava com aquela carta branca para perseguir a igreja através da prisão. Por que através da prisão? Porque ele ficou enfurecido, como nós falamos. O discurso de Estevão, meu irmão, calou os sábios no Sinédrio, porque ele foi levado para o Sinédrio. No Sinédrio existia ali doutores, era dirigido por um sumo sacerdote que na maioria das vezes era um saduceu, e o segundo da sinagoga certamente era um fariseu, porque teve descobertas recentemente que mostraram que Gamaliel, o instrutor de Paulo, era um fariseu e era o segundo dentro dali do Sinédrio. Então, o primeiro era o sumo sacerdote, que era um saduceu, e o segundo era um fariseu, para balancear as decisões que eram tomadas naquele conselho, e era regido por 70 pessoas. Dentre essas 70, 35 fariseus e 35 saduceus. Então, Estevão esteve reunido dentro de um sinédrio e ele calou todos com seu argumento e ousadia no poder do Espírito Santo, mostrando que Cristo foi aquele que foi profetizado por Moisés, que disse que depois dele viria um. A este eles tinham que dar ouvido. E Moisés falou sobre isso, sobre esse profeta que viria, e era o Cristo, ao qual eles não receberam. E devido a isto, Estevão falou para ele que eles eram incircuncisos de coração e um povo de dura cerviz. Devido a isso, ele foi morto.
Ele foi morto porque a violência agora tomou conta do racional, da lógica, vamos falar assim, porque aqueles homens não tinham que argumentar contra aquele homem chamado Estevão. E devido a isto, Saulo agora começa sua ferrenha busca através de todos os cristãos. Não queria saber, homem, mulher, criança, que se pegasse falando de Cristo, seria preso. E dentre este seu caminho, ele está indo para Damasco, como nós estávamos falando para os irmãos. Saulo de Tarso agora estava indo para Damasco para ir nas sinagogas e ver em quais delas estavam tendo cristãos que estavam pregando sobre este Cristo ao qual os fariseus tinham falado que não eram para falar mais dele. Mas agora a coisa ficou mais difícil, porque enquanto estava em Jerusalém era mais fácil de combater. Entretanto, a perseguição ficou mais ferrenha. E ficou mais ferrenha como ele fez uma coisa pensando que ia prejudicar aqueles que estavam falando de Cristo, mas veio a beneficiar a obra, porque a obra se espalhou pelas cidades, pelos países circunvizinhos. E agora ficou mais difícil dele fazer o controle, até porque ele agora estava indo para uma cidade, e certamente se Deus não se encontrasse com ele naquela cidade, no caminho daquela cidade, ele iria para outra cidade, mas o Senhor marcou o encontro com ele. Marcou o encontro, que é nosso tema da lição, porque quando ele está indo a caminho para Damasco, o Cristo ressurreto, aparece para ele e ele cai por terra. Não me pergunte em que ele estava, se ele estava em pé e caiu, se ele estava num cavalo, numa carroça, numa carruagem, não sei. Mas eu sei que a palavra de Deus fala que todos caíram por terra. E Saulo, quando se levanta, ele não enxerga mais. Ele só ouve a voz de Cristo, porque ele também viu Cristo ressurreto, porque ele é semelhante, meu irmão, a um latão reluzente. Ele brilha, é resplandecente. É como, né, o apóstolo João fala isso lá em Apocalipse, que não tem como você olhar com esse corpo mortal, corruptível, para o Senhor da glória. Por isso, um dia nós seremos transformados para o vê-los, para o ver face a face, assim como ele é. Hoje não vemos, porque Cristo apareceu com o resplendor da sua glória para o apóstolo Paulo. Na verdade, aqui ainda era o Saulo, era o Paulo, apareceu. E ele vê aquilo, ele ouve a voz de Cristo falando para ele. E ele olha aquilo tudo e fica olhando, porque a voz que ele está ouvindo fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E certamente ele ficou sem entender, ouvindo aquela voz, e ele pergunta: quem és, Senhor? E o Senhor que ele pergunta aqui já é voltado para Deus, já é voltado para um ser que é todo poderoso, que tem toda a majestade e soberania. Ele não pergunta quem és que está falando comigo, quem é Senhor no minúsculo, não, mas quem és, Senhor? Talvez ele imaginasse que fosse o próprio Deus falando com ele, mas ele vem a ser impactado com a resposta que recebe, porque a voz que está falando com ele é de Cristo e fala em bom e uníssono, para que ele entenda e saiba quem está falando com ele. Ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E Cristo ainda fala: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti. É aquela imagem de Cristo mostrando para ele que ele é como se fosse aquele animal feroz que não quer ir. O aguilhão espeta ele, empurrando ele para ir para frente. Ele dá coisa, quer ir voltar para trás. E é isso que ele estava falando para Saulo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, porque eu estou te chamando, Saulo. Certamente o discurso de Estevão impactou a vida dele, porque Deus já estava batendo no coração de Saulo para ele se converter para Cristo. Mas certamente a coisa ficou difícil, porque ele não queria ouvir. E foi o que aconteceu com Estevão, que a Bíblia nos fala que quando Estevão estava falando, meu irmão, muitos tampavam os ouvidos para não querer ouvir. E Saulo foi encontrado, foi alcançado por Cristo. Cristo veio pessoalmente no seu corpo glorificado e marcou um encontro com Saulo. Mas observe que encontro, meu irmão. Não foi um encontro de benesses para Saulo, não. Porque muitas pessoas estão querendo ter um encontro com Cristo, mas um encontro para Cristo fazer a sua vontade.
Mas o encontro que Cristo marcou com Paulo foi diferente. Foi um encontro para Paulo fazer a vontade de Cristo, fazer a vontade do reino de Deus. Então, essa convenção de Saulo, ou seja, de Paulo, né, foi uma experiência sobrenatural, uma experiência que ele contou mais na frente, porque ele fala lá em 1 Coríntios 15 que Cristo apareceu a Tiago, João, Pedro, apareceu a uns 500 irmãos, e por último apareceu a ele. Ele viu Cristo ressurreto e apareceu a ele. Ele ouviu de Cristo. O chamado aconteceu de Cristo. Observe que quem tomou a iniciativa foi Cristo. Cristo foi quem tomou a iniciativa. Por isso o autor da lição vai falar que a iniciativa de Jesus transformou a mente de Paulo. Mas a iniciativa foi de Cristo. Cristo veio com sua graça e ofereceu a Saulo, que foi alcançado pelo Evangelho. Ele sofreu a transformação porque ele foi convertido. Porque a palavra de Deus fala que quando Cristo fala para Saulo, manda ele ir entrar na cidade e ficar na casa lá de um justo. E a palavra de Deus fala que ele fica ali, meu irmão, 3 dias sem ver. E nem bebeu e nem comeu. Ele ficou em jejum 3 dias. Eu imagino, meu irmão. Eu posso conjecturar aqui que Saulo ficou 3 dias remoendo aquela visão, porque ele tinha uma verdade para si e achava que estava agradando a Deus, mas na verdade não estava, ele estava indo contra Deus. E 3 dias ele fica, meu irmão, certamente raciocinando e pensando, sem enxergar, cego. E ele fica 3 dias sem comer e sem beber, em jejum total, porque ele teve um encontro com Deus. Porque Deus poderia fazer com que Saulo, naquele mesmo dia, tivesse a sua visão restaurada, mandasse lá Ananias, mas não, Deus disse 3 dias, ele ficou lá 3 dias, meu irmão, até Deus ir lá e estabelecer a sua vista. Mas enquanto isso não, ele tinha que ficar pensando, raciocinando, colocando as coisas no lugar, porque é como se a sua cabeça, imagine só, aquelas máquinas, saiu um parafuso. Ficou totalmente avessa e até voltar à normalidade, até a ficha cair, como nós falamos, ele teve que ficar ali meditando e pensando naquilo que Deus fez. Que o Cristo ao qual ele combatia era o Messias. O Cristo ao qual ele perseguia era o verdadeiro Deus que veio para trazer salvação a Israel. E agora ele entende. Mas observe que a iniciativa foi de Cristo. Cristo que vai ao encontro do ser humano, porque o mérito da salvação, meu irmão, é exclusivamente de Cristo. O homem não tem parte na salvação. O homem não tem parte na salvação, porque toda a justiça, o preço, vamos falar assim, o preço pago foi Cristo quem pagou. Mas o homem recebe essa justificação, recebe essa bênção chamada salvação de sua vida, quando ele responde afirmativamente para o chamado de Cristo. Por isso, quando nós falamos que o homem, a parte que o homem tem na salvação, não é no sentido de executar a justiça, que ele não tem. A justiça foi executada por Deus, Deus que pagou o preço. Mas quando nós falamos que o homem tem parte na salvação, é em relação a ele responder afirmativamente ou não. Quando ele responde afirmativamente, a justiça de Deus vem sobre ele para o justificar, para o regenerar, para o santificar e para fazer com que ele venha a fazer parte do corpo de Cristo. Não é que o homem fez por merecer. Ele está tendo parte no preço. Não, o preço foi pago por Cristo. Cristo pagou o preço. E como o autor da lição fala, meu irmão, foi a graça salvadora que se manifestou a Saulo. Observe que a graça de Deus se manifestou a Saulo. Saulo foi escolhido, é uma coisa interessante que a gente tem que perceber, que Saulo foi escolhido não para salvação. Isso tem que ficar claro na mente dos irmãos, que Saulo, quando ele foi escolhido, ele não foi escolhido para salvação. Porque a palavra de Deus fala que Deus manifestou a sua graça para todos os homens. Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu um unigênito para todo aquele que nele crê. Então Deus tinha um chamado específico para Saulo, para ele ser o apóstolo dos gentios.
Mas isso não gera uma consequência de uma salvação para o apóstolo Paulo, não. Porque certamente ele se converteu. As pessoas podem dizer, mas Deus escolheu a Saulo, escolheu. Porque tinha uma obra específica que era para ele fazer. E nós falamos sobre isso. Existe sim um chamado individual para a execução de um ministério específico. Porém, esse chamado individual para exercer um ministério específico, meu irmão, não é um chamado individual para a salvação. Não é uma eleição incondicional. Não. Nós não negamos que existe sim um chamado, uma eleição ministerial. Mas nem todos que são chamados perseveram até o fim, de chegar ao fim e exercer o ministério com eficácia e no final ser salvo. Existem pessoas que não existem. É uma coisa simples de se perguntar: todos os pastores vão ser salvos? A gente pode fazer essa pergunta. Todos que exercem um ministério específico vão ser salvos? Aí você certamente vai responder que não. Por quê? Porque chamado ministerial é diferente de eleição individual. Não existe eleição individual. A eleição é corporativa, ou seja, quem está em Cristo que é eleito. Quem está em Cristo é que foi chamado para a salvação. Não é nem chamado para a salvação, vamos usar outro termo, porque dá vazão para essa doutrina falsa que ensinam por aí, que é essa falsa representação de Deus, né? Que é um Deus carrasco, um Deus maléfico. Mas a salvação corporativa é aquela salvação que vamos falar assim, é aquele que está em Cristo que vai ser salvo. Por isso essa graça é manifestada, porque a graça de Deus, meu irmão, é manifestada para todos, para que todos cheguem ao pleno conhecimento. Aí você pode perguntar, mas Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Sim, Deus sabe, por isso é chamado de presciência de Deus. Presciência, meu irmão, difere de pré-ordenação e de determinismo. Presciência, a palavra por si já fala. Antes, ciência, conhecimento, ou seja, Deus tem conhecimento antes daquelas coisas acontecer. Não é que Deus vai chegar e vai determinar, você é para a salvação e você é para o inferno, não. E nós falamos sobre isso na aula passada, que Deus escolheu Judas. Isso está lá claro, nos últimos versículos de João capítulo 6. Não foi eu que escolhi os 12, Jesus falando, mas um de vós é o diabo. Entendeu? E Jesus falou isso. E um de vós é um diabo. Mas ele escolheu os 12. Mas pela sua presciência, meu irmão, que Cristo sabia tudo, sabia, mas nunca ele tomou para si a glória como estava em homem, porque isso fala lá que ele se despiu de sua glória e se fez homem para habitar conosco aqui. Ele habitou com os seres humanos, mas na sua presciência ele sabia que tinha um ali que ia o trair. Então ele escolheu 12, escolheu, mas um se desviou, ou seja, 12 foram chamados para ser apóstolo. Os irmãos não acreditam que Judas expulsava demônios. No ministério que ele exerceu com Jesus, curava enfermidade. Curava, meu irmão. Fazia tudo isso. Porque ele foi escolhido para exercer o ministério. Mas a salvação não vem com o chamado para o ministério, porque a salvação depende da aceitação da graça redentora de Deus. E não só da aceitação, mas da perseverança nessa graça que é dada a todos. Por isso nós temos que entender, meu irmão, que existe uma diferença clara entre predestinação e presciência. Presciência é Deus conhecer de antemão as coisas que irão acontecer, porque Deus está fora do tempo. Deus, quando olha para o tempo, que foi criado por ele, tanto o tempo quanto o espaço, quanto a matéria, Deus vê tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro. Deus vê tudo. E não é à toa que as Sagradas Escrituras estão recheadas de profecias e promessas que falam sobre um futuro vindouro. Por quê? É Deus mostrando de antemão o que vai acontecer. Por quê? Porque ele tem o pré-conhecimento de tudo que vai acontecer. Então eu tenho que estar entendendo isso e conhecer isso. Por isso o texto que nós falamos sempre sobre essa presciência de Deus, que é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que fala que são eleitos segundo a presciência de Deus. Esse segundo do grego kata, meu irmão.
carrega o significado de homogeneidade ou harmonia. Assim, a eleição ou predestinação de Deus estava de acordo ou em harmonia com algo que de antemão conheceu sobre aqueles aos que predestinou para participar das bênçãos declaradas. O que isso poderia ter sido? Certamente, meu irmão, a possibilidade mais óbvia seria de que Deus previu quem se arrependeria e quem creria no Evangelho, e com base nisto os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho e para a obediência. Simples. É uma exegese simples e clara. Eu não preciso sentar no banco de uma faculdade teológica para compreender que Deus ofereceu a sua graça para todos e que a presciência é diferente de predestinação, porque presciência é Deus conhecer antes de todas as coisas. Ele conhece tudo, já sabe o passado, o presente e o futuro. Está patente à sua vista, está patente ao seu olhar. Então eu tenho que entender isto, mas eu tenho que entender que a graça de Deus, ela sim, foi manifestada sobre o apóstolo Paulo para que ele se convertesse a Cristo e ele foi alcançado por Cristo. O tema fica bastante extenso se nós formos ficar falando sobre essas partes mais, esses conceitos que em muitos lugares é questão de debate, mas eu vejo uma coisa simples. Por que eu vejo uma coisa simples, meu irmão? Porque, meu irmão, um novo convertido, faça um teste, pega um novo convertido, dá um Novo Testamento para ele e pede para ele ler, sem interferência externa. E depois você vai perguntar para ele, por quem Cristo morreu? Ele vai dizer, por todos. Deus quer salvar todos ou só alguns? Ele vai dizer, Deus quer salvar a todos. Mas o que é preciso fazer para que eu receba a salvação eterna? É fazer no sentido não ter o mérito, não ter parte na salvação, mas o que eu devo fazer afirmativamente para receber a salvação de Cristo. Ele vai dizer, aceitar Cristo, eu tenho que aceitar. Então ele vai entender, porque o evangelho é simples. As pessoas ensinam por aí que tem que ser um sábio, tem que ser um doutor, um letrado nas teologias para entender e compreender essa salvação que é tão simples. Por isso Cristo falou, o que eu ocultei aos sábios deste mundo, revelei a esses pequeninos aqui. Porque não precisa de muita coisa para entender não, meu irmão. Deus chama a todos. E a imagem mais clara é quando Cristo fala daquela parábola que manda chamar todos para a festa. E vem, chama todos. Está todo mundo ali na festa. Mas tem um que está com as vestes sujas, está com as vestes inadequadas para aquela festa. O que essa parábola nos mostra? O que essa parábola está nos mostrando, sabe o que é? Que Cristo chama a todos. Mas para participar do banquete, para fazer parte daquele banquete, da festa que quer estar ao lado de Cristo, eu tenho que estar preparado e adequado para fazer parte daquilo. Então eu tenho que tomar uma posição, eu tenho que estar preparado. Então a minha preparação vai depender da minha resposta que eu vou dar a Cristo. Ele vai chamar todos, mas existe esse lado da minha preparação. Então, meus amados irmãos, eu tenho que ter cuidado com essas doutrinas que andam falando por aí, que tem que ter inteligência, tem que ter sabedoria para entender o que a Escritura está mostrando, quando a Escritura é clara e cristalina, como a mais pura água de beber. Então, meu irmão, nós devemos ter cuidado com isto. E uma doutrina que fica clara nessa convenção de Paulo é a convenção que vai começar no arrependimento. Meu irmão, o homem primeiro precisa se arrepender dos seus pecados. E essa era a pregação, era a máxima. Por isso Pedro falava, arrependei-vos dos vossos pecados e cada um receba o dom de Deus. Atos capítulo 2, 37, meu irmão, é claro. Atos 2, 38, vou ler. Cadê? Deixa eu ver, vou ler para os irmãos aqui, que vai ficar muito claro. Atos 2, capítulo 38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a doutrina bíblica é arrependimento, aquele que crê. Primeiro tem que crer. Aquele que crê, meu irmão. Eu devo confessar Jesus Cristo com a minha boca. Aquele que confessar Jesus Cristo com a sua boca
e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, este sim será salvo. Então a convenção, meus amados irmãos, ela começa no arrependimento. Só existe conversão se o homem se arrepender. Porque existem pessoas que dizem que se converteram dos seus maus caminhos, mas não se arrependeram. Então a conversão, meu irmão, começa no arrependimento. O homem primeiro, ele se arrepende de seus maus caminhos. Ele se arrepende, meu irmão. E esse arrependimento, meu irmão, vai mexer com algumas partes de seu corpo, do seu intelecto. Porque o ser humano, primeiro, ele tem que se arrepender de seu caminho. Essa é uma doutrina bíblica clara. É uma doutrina bíblica clara, porque ela começa da tristeza do coração. Começa. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele define bem claro o que é este arrependimento. Ele fala em 2 Coríntios 7, versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Ou seja, a pessoa quando se arrepende verdadeiramente em Cristo e se converte em seus maus caminhos, ele recebe a salvação em Deus, porque ele é transformado. Mas primeiro ele é uma sequência, meu irmão. Ele crê. Quando ele crê e ele aceita afirmativamente, ele automaticamente ele está se arrependendo de todo o seu mau caminho, porque aquilo que era velho se tornou novo. E ele hoje é uma nova criatura. Por quê? Porque ele passou pelo processo da conversão através do arrependimento, da justificação, da adoção, isso é tudo simultaneamente, da regeneração. E tudo isso é efetuado por Cristo. Depois que ele é regenerado, ele é santificado. Essa santificação tem aquele cunho, que é a santificação instantânea, que é a lavagem regeneradora do Espírito Santo na sua vida, a qual o Espírito Santo pega aquele homem pecador e o insere no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então ele está regenerado, santificado, e essa santificação vai seguir ao longo de sua vida, porque existe essa santificação progressiva. Por isso o autor aos Hebreus fala que nós devemos procurar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Jesus. Então eu tenho que buscar essa santificação, andar em santificação, e depois eu vou passar certamente pela glorificação, que é a última fase da nossa caminhada cristã, que é estar ao lado de Cristo, ser transformado e ser assim como Ele é. Então a conversão, irmão, faz parte sim da doutrina bíblica. O interessante é que esse termo de arrependimento, ele tem dois sentidos no Novo Testamento, tem duas traduções. É uma tradução que vai falar sobre a tristeza, que foi esse versículo que nós falamos, e a outra vai falar sobre a contrição e o desejo de mudar de atitude. Em relação a essa tristeza, foi que nós falamos aqui, quando o apóstolo define que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Porque a tristeza, segundo Deus, vai lembrar o pecador, meu irmão, seus próprios pecados. E essa lembrança produz tristeza pelos pecados cometidos. Então, arrepender-se implica no desejo de coração, meu irmão. Significa mudança de mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. É obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera na vida do homem. O outro sentido refere-se à contrição e o desejo de mudar de atitude, de comportamento, tudo isso na nossa vida cotidiana. Então, a luz do resplendor que cegou os olhos de Saulo fizeram-no ver o Cristo ressurreto e abriu-lhe os olhos do seu interior para conhecer de fato a Jesus e torná-lo seu Senhor e Salvador. Meu irmão, o arrependimento e a fé são dois elementos essenciais da conversão. Então, isso significa o que é se arrepender? O que é se converter? É dar meia volta. É virar-se para trás, ou seja, é por o caminho contrário. Então, o arrependimento, ela faz parte, sim, da conversão. Está dentro desse rol de doutrina bíblica, que é a conversão. O homem se converte a Cristo porque ele se arrependeu e creu. E quando ele se arrepende e crê, tem fé, ele é regenerado. E não o contrário, como a outra doutrina fala, que fala que primeiro o homem tem que ser regenerado e depois ele vai crer.
depois que ele vai ter fé. Não. Primeiro ele vai crer. Arrependei-vos. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Então, primeiro o homem tem que crer. É simples, meu irmão, a palavra de Deus, a Escritura, para entender a questão da salvação. Primeiro o homem tem que crer e ter fé. Quando ele crê e tem fé, ele é salvo, ele é regenerado, e não o contrário. E não o contrário. Então nós devemos entender esta parte da lição bíblica. E por fim vai falar sobre as faculdades interiores que são transformadas na conversão. O primeiro elemento que vai ser operado que vai operar pelo arrependimento é o intelectual da mente da pessoa, ou seja, a mente. Vai iniciar tudo na mente, porque o pecador, meu irmão, quando ele ouve a palavra de Deus, a graça de Deus é manifestada a ele, porque a graça de Deus é derramada sobre todos os homens que ouvem a palavra, e é igual para todos os homens, é uma graça salvadora que é manifestada para o ser humano através dessa graça preveniente que liberta o homem para que ele possa fazer sua escolha entre afirmativamente sim, dando para Cristo, ou negativamente dizendo não para Cristo. O ser humano é manifestado isso na sua vida. Então é na sua mente que começa a primeira batalha espiritual, porque quando ele aceita Cristo, quando ele se converte a Cristo, o arrependimento vai começar a operar agora na sua mente, no seu intelecto. Por quê? Porque o que bebia não bebe mais, o que fumava não fuma mais, o que fornicava não fornica mais, o que adulterava não adultera mais, porque isso é o Evangelho de Cristo fazendo operação em sua vida através de sua conversão, de seu arrependimento, porque a partir daquele momento está o Espírito Santo habitando em sua vida e vai fazer lembrar do que é certo e do que é errado. Por isso o crente, quando comete qualquer pecadinho, seja o pecado torpe que for, ou mais insignificante que for, o Espírito Santo bate na consciência dele. Você pecou, você errou. Sabe por quê? Porque é a operação do Espírito Santo na vida do ser humano, no intelecto do ser humano, no intelecto da vida do ser humano, porque ele agora tem o Espírito Santo habitando nele. E é esse Espírito Santo, meu irmão, que convence o homem. Por isso a Bíblia fala que ele, quando vier, converterá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, porque não quer em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que habita no crente. Quando ele se converte, o Espírito Santo passa a fazer parte dele, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado. Não imagine que é você com a sua pregação eloquente ou não. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. O ser humano apenas prega. Por isso o apóstolo Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, quem dá o crescimento é Deus. E Cristo falou isso também para os discípulos: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E Cristo não diz: vai lá buscar os ceifeiros, não. Ele diz: orai para que o Senhor da seara mande mais ceifeiros. Então eu tenho que buscar a quem tem o poder de fazer a obra crescer. Quem dá o crescimento, eu tenho que buscar naquele que chama para a sua obra. Cristo falando isso: orai para que o dono da seara mandai mais ceifeiro. Então o que manda é Deus. Quem converte o homem é o Espírito Santo, é Deus, através da pregação do Evangelho que está incumbida a mim e a ti. Mas a pregação, para ter um efeito, tem que ser através da instrumentalização do Espírito Santo na vida de cada crente, que é isso que faz a obra crescer. Então, o primeiro elemento operado pelo arrependimento, nós falamos que é o intelecto, essa parte intelectual da mente, e o segundo é o emocional, que está relacionado ao que aquilo que o homem tem em sua vida, que são as suas emoções. E isso, meu irmão, por isso a palavra de Deus nos fala, que a gente falou sobre arrependimento, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. E isso está relacionado às emoções, porque as emoções vão ser transformadas. As emoções agora vão ser alicerçadas e vão ser, meu irmão, moldadas pelo Espírito Santo para que esse homem alcance essa felicidade emocional através de Cristo, meu irmão. Porque essa faculdade das emoções
que é este campo da alma do ser humano, ela também é transformada através do arrependimento, ela é alcançada, porque é aquilo que nós falamos, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Então esse lado emocional do ser humano vai ser sim transformado na sua conversão. Então ele tem uma mudança de intelecto, tem uma mudança emocional na faculdade emocional e por fim tem uma mudança no seu lado volutivo, ou seja, na faculdade das suas vontades. Ou seja, a vontade dele agora vai ser direcionada para Cristo, porque ele escolheu a Cristo. Ele escolheu a Cristo, a palavra de Deus fala, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então agora a sua vontade é fazer a vontade daquele que tudo pode, tudo vê e tudo faz. Então, meu irmão, o pecador, se o pecador está convencido na sua mente do seu pecado, resta-lhe exercer sua vontade, porque agora ele está convencido na sua mente. Ele já foi transformado intelectualmente, emocionalmente, agora a vontade dele está para fazer a vontade de Deus. Ele escolhe, o homem foi dotado da faculdade de escolher livremente, que possui, mesmo, determinação própria. Ele é um agente moral livre, isso entendemos, e por isso possui uma capacidade para ação moral. E essa ação moral é a sua capacidade de escolha. Ele tem a capacidade de escolha. Estamos falando aqui da sua vontade na conversão, porque o arrependimento vai gerar isso na sua vida. A sua capacidade de escolha vai ser transformada para que ele agora entenda de que aquela mensagem que está falando do Cristo vivo, Cristo ressurreto. Por isso nós falamos que o ser humano, ele tem sim a depravação total, difere da nossa visão, da visão calvinista é essa, porque o calvinista tem a depravação total como a incapacidade total do homem alcançar, responder afirmativamente, mas não. A depravação total alcançou todas as áreas do ser humano, mas não totalmente suas ações. E isso Cristo falou disso. Cristo falou que para os homens, se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, ou seja, Cristo está falando do homem, meu irmão. Cristo está falando, porque as faculdades do homem foram sim afetadas pelo pecado original, foram, mas não todas as ações do ser humano. E Cristo está falando sobre isso. Se vocês que é mal, Cristo está falando, se vocês que teve todo as faculdades suas, todas as áreas do seu ser afetadas, tanto corpo, alma e espírito afetada pelo pecado de Adão, vocês sabem dar coisa boa aos vossos filhos? Cristo está dizendo isso. Então, o ser humano tem esse lado. Por isso, existem pessoas que não professam fé, mas são pessoas, como são ditas, cidadãos de bem, ou seja, que não roubam, que não mentem, que não andam em depravações, em bebedice, glutonarias, não andam. Por quê? Porque ele tem esse lado. Nem todas as ações do ser humano são necessariamente ruins. Por isso existem pessoas que são conhecidas como cidadãs de bens e pessoas que estão à margem, ou seja, são os marginalizados, que estão à margem da sociedade porque estão dando vontade, estão agindo impulsivamente através de suas emoções e vontades corruptíveis que foi manchada pelo pecado original. Então essa depravação total que nós cremos sim que existe a depravação total que alcançou todas as áreas do ser humano, porém isso não o torna incapaz de responder afirmativamente a Deus, porque como nós vimos na lição de hoje, Deus que dá o primeiro passo. Muitos irmãos certamente já ouviram a pregação que fala: venha para Deus, dê o primeiro passo, que Deus vai dar o segundo para você. Não, irmão, não existe isso não. O primeiro passo é dado por Deus. O segundo é dado por Deus. O terceiro é dado por Deus, porque o mérito da salvação é exclusivamente de Deus. Se Deus não agir para ir ao encontro do homem, o ser humano não tem a capacidade de se voltar para Deus. Mas isso não quer dizer que ele seja incapaz no sentido de forma nenhuma que Deus tem que obrigá-lo, não. Deus, quando chama e derrama sua graça preveniente sobre a vida do ser humano, Deus o liberta naquele momento ali. É o livre-arbítrio que está sendo liberto para ele ter a possibilidade de escolher. E livre-arbítrio é isso. O que é livre-arbítrio? É eu ter a possibilidade de escolher o contrário daquilo que me é oferecido. Por isso a graça é irresistível. O ser humano resiste sim à graça de Deus. Deus oferece a graça, mas ele pode dizer não. Ele pode dizer não, não quero.
Por isso a graça de Deus é irresistível, isso é patente em todas as sagradas escrituras, meu irmão. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, meus amados irmãos, nós assim estamos encerrando nossa lição deste dia. Falamos sobre a conversão do apóstolo Paulo, falamos sobre essa doutrina da conversão, falamos sobre a doutrina da graça, falamos sobre a escolha do apóstolo Paulo para ser apóstolo dos gentios, que não é uma escolha para a salvação. E dentre outras coisas, tocamos em alguns pontos que estão relacionados, que muitos irmãos não conhecem, relacionado ao arminianismo clássico, que é a visão majoritariamente assembleiana, que seguimos nessa visão, não 100%, porque você não concorda 100% com o homem, mas você concorda 100% com o que está nas Sagradas Escrituras. E se o homem está defendendo aquilo que está nas Escrituras, certamente vai servir para o nosso ensino e crescimento na palavra de Deus. E assim nós estamos encerrando o nosso subsídio da lição de número 3, que fala sobre a convenção de Saulo de Tarso. Os irmãos que tiverem alguma dúvida, quiserem questionar, comentar, acrescentar alguma coisa à nossa palavra desta lição, pode se sentir à vontade de comentar. Meus amados irmãos, se você se sentiu abençoado com essa ministração dessa aula, você compartilha o nosso vídeo. E você que não é inscrito no nosso canal, porque nós estamos percebendo que 70% dos ouvintes que ouvem nosso comentário, eles ainda não são inscritos no canal. Apenas 30% do que estão ouvindo e estão sempre nos seguindo é o que são inscritos. Porém, 70% não são inscritos, mas nos escutam frequentemente. Então, meu amado irmão, nos abençoe com a sua inscrição. Observe que nosso canal não pede ajuda de nada e nós não temos nenhuma intenção de fazer isso, mas apenas que vocês nos abençoem. Como é que eu posso abençoar o canal? Se inscrevendo, curtindo, compartilhando. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio de seu canal. EBD Fácil e Motivadora. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir.